E aí, vamos lá. Me diz aí, você é livre? Você é livre de verdade, livre mesmo. Livre para escolher como viver, como gastar os teus dias aqui nessa terra, livre para escolher como gastar o teu dinheiro, fazer exatamente o que você quer dentro das suas possibilidades, com responsabilidade, lógico, não é fazer o que dá na telha sem que haja nenhuma responsabilidade com isso. Mas você é livre? Tenho quase certeza que não. Pelo menos em algum aspecto. Nós somos escravizados por impostos, burocracia, inflação, a expansão da base monetária. Tua fonte de renda é diluída o tempo todo. Vai no supermercado um dia, daqui a 2, 3 dias tudo aumentou. Coisas alheias à tua vontade, alheias às tuas decisões, e você sofre tudo isso passivo. Vivemos refém da manipulação midiática. Nossa sociedade vive dramas de estresse, depressão, medo da morte, síndrome do pânico. O tempo todo você sofre com a manipulação midiática, você é influenciado de todos os lados de maneiras erradas. Agora você é fiscalizado, você é vigiado o tempo todo nas suas redes sociais. Você não pode mais dizer o que você quer, expor o seu pensamento sem medo de represálias, sem medo de levar uma punição, uma sanção judicial, de você, sei lá, ser preso. Hoje não se pode falar o que pensa. A real é que nós não nascemos para ser escravos, apesar de nascermos escravos. E num ponto à frente nós vamos tratar sobre isso melhor. Por isso é preciso que a gente alcance essa tão sonhada liberdade. Liberdade de verdade em vários aspectos. Eu gosto de pensar em níveis de liberdade. E nesse aspecto eu classifico pelo menos 3. Primeiramente eu queria tratar sobre a liberdade política. No mundo em que a gente vive hoje, nós vivemos dividido entre o ladrão e o mito, né? Ou você é de esquerda, ou você é direita, ou você é centro. Então, meu irmão, isso não existe. Esquerda, direita, enfim, nenhum deles vai te ajudar. Nenhum deles, nem o da esquerda, nem o da direita, nem o ladrão cachaceiro, nem o pseudo-mito, que na verdade é um mito de verdade, né? Porque não conseguiu fazer nada daquilo que diz que ia fazer, enfim. Desculpa, opa, não, calma, eu sei que eu mexi com os teus ídolos, eu sei que de repente falar dos teus ídolos pode te fazer sentir mal, mas calma, fica aí, escuta aí o que eu tenho pra te dizer. Nesse aspecto de liberdade política, eu tenho como ferramenta o libertarianismo. Cara, desencana, o Estado não é teu amigo, o Estado é teu maior inimigo. Ele trabalha o tempo todo pra te ferrar, simples. Ele trabalha o tempo todo pra resolver os problemas dele mesmo, resolver os problemas do sistema de corrupção, o sistema de taxação. O Estado não tá nem aí pra ti, o Estado não tá preocupado com os teus problemas, ele não tá preocupado com a tua vida, ele não tá preocupado com aquilo que tu precisa, ele tá preocupado em resolver os problemas dele, como ganhar mais dinheiro, como extorquir mais dinheiro, como te sacudir de cabeça pra baixo até cair teu último centavo. É isso que é a preocupação do Estado. O Estado não tá preocupado em como melhorar a tua saúde, como te devolver aquilo que ele te rouba. E a palavra é essa, ele te rouba. Você não precisa do Estado como mestre. E aí o cara pode pensar, que loucura isso aí, um lugar, um país, uma nação sem leis, anarquista. Não é isso, cara. Libertarianismo não é isso. Libertarianismo é você ter a responsabilidade sobre si. Não é transferir isso pro Estado, não é transferir isso para outro. É você o responsável por si. Não é um mundo anarquista, um Mad Max, todo mundo se rasgando no dente. Não, cara, tá louco, não é isso. O que a gente tá falando aqui é de você ter a liberdade de fazer as suas escolhas, de escolher com quem você vai negociar, de escolher as pessoas que você vai ter próximo de você, no sentido de fazer transações, manter negócios, sem que o Estado se meta nisso, ferrando com tudo e te roubando em todos os aspectos. Ele te rouba em vários estágios. Nós somos quadritributados o tempo todo. Sendo assim, o libertarianismo não é uma fuga, é uma escolha quase que imperativa. Torne-se responsável por si mesmo. Você é responsável por si. Nada de vitimismo, nada de esperar algo do Estado. Apesar de que, se ele me rouba, ele me extorque, é normal, é natural que eu esperasse que ele me devolvesse algo, algum serviço em troca, o que não acontece. Mas tem o SUS. O SUS, esse serviço XY é fornecido só pelo SUS. Sim, mas não deixa de ser uma merda. Este serviço que você vai ali no SUS, você tem um atendimento do SUS,
SUS, ele poderia ter sido feito com menos dinheiro roubado e melhor qualidade. Quando o político passa mal, sente uma dor de barriga, dá uma topada com o dedão, ele não vai pra UPA, ele não vai pro SUS, ele vai pro Sírio-Libanês, ele vai pro Albert Einstein. Se é tão bom assim, por que ele não vai pra UPA? E isso não incomoda, isso as pessoas acham normal, acham que diz assim, não, mas é porque ele é um deputado, mas porque ele é um vereador, mas porque... Sim, ele teria que ser o primeiro a dar exemplo e usar o excelente serviço público. E não te ilude, ser livre politicamente não é o mar de rosa. Você é o responsável. Como eu estou enfatizando aqui, você é o responsável. Torne-se responsável por tudo à sua volta. Ser livre politicamente significa abrir mão das muletas do Estado. É você abrir mão da segurança ilusória, do conforto, da comodidade de ser assistido pelo Estado. Com isso, você tem que aceitar que cada escolha é sua, assim como cada consequência também. Eu gosto de uma frase de um amigo que certa vez me falou: você é livre para tomar suas escolhas, mas você é completamente refém delas. Sendo assim, mude a sua forma de pensar, de ser dependente. Não espere pelo político de esquerda, não espere pelo político de direita, nem do centrão, seja ele qual for. Eles não estão preocupados com os seus problemas. Eles não estão preocupados com a sua vida. Então, temos o primeiro ponto, que é a liberdade política. E agora vamos tratar do segundo ponto, que é a liberdade monetária. Eu te pergunto, tá feliz deixando teu dinheiro na mão de banqueiro e de governo que imprime cada vez mais dinheiro a rodo, te fazendo trabalhar cada vez mais para comprar cada vez menos? Cara, sai da corrida dos ratos. Pula fora dessa roda dos ratos. Como é que a gente vai fazer isso? Não tem outra opção. Só o Bitcoin te dá essa capacidade de sair da roda do rato. Mas tem investimento, o CDB, o CDI, liquidez... Cara... desencana. O Bitcoin é uma arma de defesa antes inconcebível, cara. Antes do Bitcoin não tinha o que fazer. Ele é a possibilidade de uma liberdade soberana. Seja financeiramente soberano. Mas isso é uma decisão desconfortável, porque não tem intermediários, não tem ninguém para te proteger, não tem ninguém para culpar. É você o responsável. É o triunfo da autonomia, mas também da responsabilidade. Mas o que diabo é Bitcoin? Bitcoin é uma moeda descentralizada criada em 2009 por Satoshi Nakamoto. É um pseudônimo, pode ser uma pessoa ou um grupo, não se sabe ao certo, mas foi criada por um grupo de pessoas ou uma pessoa que queria trazer essa liberdade às pessoas de serem livres dos bancos, livres das organizações, livres dos governos, livre da manipulação financeira, da impressão de moeda a rodo, que é a expansão da base monetária. Ele representa a independência financeira e a soberania pessoal na prática. Se a gente pensar no libertarianismo como uma teoria, o Bitcoin é a ferramenta, é a prática. Ele tira o poder das organizações centralizadas e devolve a você. O Bitcoin, ele promove a liberdade financeira, protegendo as pessoas da inflação, da censura, do controle estatal. Como assim da inflação? Cara, Bitcoin, ele não pode ser criado do nada. Bitcoin não pode ser impresso como essa moeda, como a nossa moeda, como até o dólar, que os reis imprimem e só quem usufrui dele são os próprios reis e os amigos dos reis. Então isso faz com que ele seja uma moeda escassa. Ele tem uma quantidade finita. Ou seja, se tu tem um bem, se tu tem um ativo que tem uma quantidade X máxima, é uma ordem natural, é uma primícia básica da oferta e demanda. Se você tem um bem, um ativo escasso, ele tende a ser cada vez mais caro. Então, coloque a sua força de trabalho, a sua capacidade produtiva em algo que tenha valor, em algo que vá reter valor, algo que vá durar, algo que vai te proteger no futuro da inflação, dessa corrida desenfreada. Cara, esquece CDB, esquece CDI, isso aí, tu não vai ficar rico com isso, assim como tu não vai ficar rico com Bitcoin. Mais pra frente a gente vai conversar sobre isso. Como não vale a pena investir em CDI, em CDB e nessas porcalheiras tudo aí. Protege o teu patrimônio. Protege o teu patrimônio com Bitcoin. Bitcoin é uma ferramenta de resistência, uma ferramenta de defesa contra o Estado, contra a extorsão, contra o roubo do Estado. Não é à toa que as últimas decisões aí dos vagabundos, né, os sanguessugas que só pensam em te extorquir, as últimas decisões são para quê? Aumentar o IOF sobre transações com criptomoedas. Por quê? Porque eles estão entendendo que as pessoas estão cada vez mais buscando ativos que não podem ser controlados pela classe parasita desse país. Como eu disse antes, o Bitcoin te protege contra a inflação, a censura e o controle estatal. Por quê? Para transacionar um Bitcoin, para enviar um Bitcoin para alguém, você não precisa de terceiros, não precisa de banco, não precisa de nenhuma instituição terceirizando isso no meio dessa transação. Então você tem liberdade para fazer pagamentos para quem você quiser. E com as últimas decisões aí dos semideuses do
Olimpo, né? Censuras desenfreadas. Por exemplo, esses jornalistas, essas pessoas que estão sendo perseguidas por essas leis absurdas pelo Estado, eles poderiam muito bem ter os seus bens em Bitcoin e o Estado não poderia fazer absolutamente nada. Você tendo os seus Bitcoins em autocustódia, você está blindado contra a mão do Estado. O Estado não pode, não tem como te tirar os teus Bitcoins. Há algum tempo atrás, um repórter caiu nas mãos dos deuses do Olimpo e teve todos os seus bens confiscados, suas contas bancárias confiscadas. Se ele tivesse usando Bitcoin, o Estado não poderia fazer absolutamente nada contra o patrimônio dele. Cara, essa moeda que a gente usa aqui, o real, a moeda fiat, a moeda fiduciária, ela não vale nada, porque ela é constantemente desvalorizada por decisões de pessoas que tu nem conhece. Você trabalha, economiza, faz serviços extras, hora extra e vê o teu poder de compra sendo diluído. A moeda fiat dilui tua energia produtiva e monetária. Bitcoin é a única forma de tu te proteger e escapar das garras do Estado. Então nós tratamos da liberdade política, da liberdade monetária através do Bitcoin, e agora nós vamos tratar do terceiro nível de liberdade. E esse é o maior e mais importante nível de liberdade. Nível de liberdade que vai além da liberdade política, financeira, econômica, a liberdade da alma e do espírito. Lembra que eu falei no começo do vídeo sobre nós não nascemos para permanecermos escravos, apesar de nascermos escravos? É disso que eu estava falando. Nós nascemos escravizados pelo pecado, mas a graça transformadora de Jesus é a única que pode te libertar, é a única que pode transformar a tua vida de verdade. Eu estou falando da libertação mais radical de todas. Não é religião barata, não é moralismo vazio, não é hombridade vazia, mas é vida em Jesus. Você pode ser politicamente livre, financeiramente independente, mas sem Jesus ainda será um escravo do pecado. Em João 8, 31 a 36 diz o seguinte: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles, porém, responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então não adianta, cara. Você não vai conseguir ser bom, moralmente fiel a Deus sozinho. Eu não sei você, mas eu não consigo. Eu sei disso. Eu sei que sem Jesus eu não consigo. Eu não tenho como ser livre do pecado, livre de mim mesmo, livre dos meus anseios. Eu não consigo ser livre da minha natureza pecaminosa sozinho, por melhor que eu tente ser. E isso eu já testei na prática, eu não consigo. Só em Jesus eu consegui ter liberdade de verdade, liberdade sobre o pecado. Eu não sei se você acha que liberdade é curtição, é balada, é pegação, é pegar mulher, é fazer o que quiser, se drogar ou coisas ainda piores, mas no final do dia o vazio vai estar lá. Esse vazio no peito, que é imenso, exatamente do tamanho de Deus. A verdade é que a mensagem da cruz é a mais louca. O evangelho de Jesus é a boa notícia de que ele morreu na cruz pelo meu pecado, pelo teu pecado, mas ele ressuscitou para que eu e você tenhamos vida nele, vida em Cristo. Através desse ato ele ofereceu perdão e reconciliação com Deus. Ele proporciona a maior liberdade, a liberdade do pecado e da condenação. As demais liberdades que a gente vem conversando anteriormente podem se resumir em mérito, você tomar as decisões. Aqui você também tem que tomar a decisão, mas só que não tem a ver com mérito, tem a ver com a graça. A graça, aquilo que eu não mereço, o favor imerecido de Deus. Seguir a Cristo também é morrer para mim mesmo. A liberdade espiritual exige renúncia. Em Gálatas 5, de 1 a 7, diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Aqui Paulo fala aos Gálatas porque eles estavam voltando às antigas práticas judaicas, da lei judaica, para que eles pudessem obter salvação através dessas leis. Eles estavam voltando às velhas práticas e deixando a simplicidade do evangelho e da liberdade de Jesus de lado. E a pergunta que eu te faço é: você quer de verdade ser livre ou apenas continuar pensando que é? Jesus não quer te transformar num religioso abestado, num falso moralista. Ele quer te libertar de você mesmo. Eu sei, você tem a liberdade de pensar diferente de mim, você que é ateu, você que tem outra religião, que não crê em Jesus como o Salvador. Você tem todo o direito de discordar de mim, de pensar diferente. Mas o que eu posso falar é por mim. Eu posso falar pelo que aconteceu na minha vida, por quem eu era, escravo dos meus desejos, escravo de mim mesmo, escravo de decisões que me levariam completamente para longe de Deus e
para um lugar onde eu seria completamente vazio, imundo e infeliz. E eu sei que sem ele eu não estaria aqui, sem ele, sem o sacrifício dele, sem a graça dele eu não estaria aqui, eu não estaria de pé, eu não estaria vivo, mas a graça dele, essa graça imerecida, esse favor imerecido me alcançou. O amor de Jesus me encontrou. Essa é a maior liberdade que eu posso compartilhar com você. Meu desejo é que você cresça espiritualmente, cresça moralmente e cresça financeiramente. E exatamente nessa ordem. Porque se você crescer moralmente sem conhecer a Jesus de verdade, sem crescer espiritualmente primeiro, pode ser que teu coração te leve para um lugar ruim, de soberba, um lugar de falso moralismo, um moralismo farisaico. E se você crescer financeiramente sem crescer espiritualmente, pode ser que tu vire um escravo de mamon, um escravo do dinheiro e perca a tua vida. Então é isso. Deus te abençoe. Espero que essa mensagem te ajude de alguma forma. Até a próxima.